Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fábio Garcia mais uma vez aqui no canal do The Playoffs pra gente continuar falando sobre draft, né? Acabou o draft, eu sei, mas a gente faz uma análise um pouquinho depois aí pra entender quem foram os maiores steals do draft, né? Não sabe o que é isso? Quer saber quem são? Por favor, fica até após a vinheta e bora pro vídeo. Antes de mais nada, peço para você se inscrever aqui no nosso canal, ative o sininho para receber uma notificação toda vez que a gente largar um vídeo novo falando aqui sobre a NFL, sobre outros esportes americanos. Deixa um comentário, deixa um like aqui, me diz se você concordou comigo, se eu esqueci de alguém, se seu time de repente tem um steal aí que você acha que pode surpreender na temporada, né? E vamos conceituar um pouquinho porque daqui a pouco tem alguém que é novo no esporte, não entende muito bem, então é interessante trazer. Basicamente, quando a gente fala em draft, né, na seleção de jogadores que vem da universidade, a gente traz dois conceitos, que é o conceito de reach e o conceito de steal, né? O conceito de reach seria quando você pega um jogador que estava projetado para sair bem depois, ou seja, você acabou selecionando ele antes do que necessário, antes do que deveria, né? E steal seria o contrário, ou seja, você conseguiu selecionar um jogador que estava projetado para sair muito antes, mais à frente, gastando uma escolha que teria um valor menor, né? Então a gente vai aqui ranquear os 10 maiores steals, né? Os 10 melhores custos-benefícios que a gente viu no último draft realizado lá em Kansas City. O número 10 eu vou trazer porque eu sou muito fã do jogador, então acho que vale muito a pena a gente falar sobre ele. O Jalen Carter, né, da Universidade da Georgia, saiu na escolha de número 9 para o Philadelphia Eagles. O Eagles tinha 10, trocou com os Bears e acabou subindo pela escolha justamente do Inside Defensive Lineman. Pô, mas uma escolha de primeira rodada é um steal? Acho que nesse caso sim, porque pra mim ele é disparado o melhor jogador do draft, né? O Bijan Robinson corre um pouquinho por fora, foi até selecionado uma antes, né? Mas o Jalen Carter ele tem o potencial de ser altamente disruptivo e destruir os backfields. E acho que um time que desenvolve tão bem talento quanto o Philadelphia Eagles é um time que com certeza pode extrair o melhor dele. Sei que tem questões extra-campo, a gente falou bastante disso no processo do draft, mas se você sai com o melhor jogador do draft na escolha de número 9, na minha opinião, você conseguiu um ótimo steal. O nosso número 9 aqui do ranking também é lá da Philadelphia, né? O Howie Roseman mandou muito bem mais uma vez. É um cara que ele é engraçado, né? Às vezes parece que ele só faz o óbvio e como os outros não fazem o óbvio, ele sai como um grande gênio, né? Mas o Howie Roseman saiu do primeiro round também com o Nolan Smith, né? Que é o nosso número 9 aqui, também uma escolha de primeira rodada que vale a pena. Era um cara que estava projetado no top 10, top 13 mais ou menos ali do draft e acabou sendo lá no final da primeira rodada, sem troca, sem gastar muito valor, melhorando a sua defesa, né? O Philadelphia Eagles, que é um time que tem grandes talentos desenvolvidos a partir de rounds depois, né? Principalmente seu quarterback, Jalen Hurts, foi uma escolha de segunda rodada. E então eu acho que vale bastante a gente observar o Nolan Smith. Tem algumas coisinhas para melhorar, obviamente, mas ele pode acabar sendo um dos grandes pilares defensivos dos Eagles pela próxima década, e isso vem sim desse roubo, entre aspas, aí do nosso querido Howie Roseman na hora do draft, né? Então fica aí o nosso número 9, essa dupla de Filadélfia para abrir o ranking. Na posição de número 8, uma posição que não estava tão prestigiada nesse draft, né? O Drew Sanders, né? O linebacker que acabou lá no Denver Broncos, que é um time que precisa muito resolver os problemas de inside linebacker há anos. É muito fácil correr contra a defesa dos Broncos, né? Apesar de ser uma defesa boa, muitas vezes o time perdia jogos ou perdia drives justamente porque alguma corrida que não deveria entrar entrava, e isso escancarava um problema de inside linebacker, né? O Drew Sanders ele estaria inclusive mais alto no meu ranking, né? Foi uma escolha de terceira rodada que acho que os Broncos foram muito bem. Eles não tinham escolhas antes, né? Por conta daquela troca lá pelo seu novo head coach, né? O Sean Payton. E então assim, os Broncos eles são um time que precisavam muito dessa ajuda, e acho que saem com um excelente nome. Não era o meu favorito na posição, mas era muito bom jogador, e aí ele só não está um pouquinho mais alto aqui no ranking porque ele tem alguns problemas ali de concussão no passado dele que me preocupam um pouquinho, né? Entrar na NFL, que é um jogo bem mais físico, enfrentar OLs bem mais fortes, running backs um pouco mais inteligentes, é possível que você tenha alguns problemas se você já tem um histórico de concussão, né? Que era uma preocupação que a gente tinha com o Jalen Phillips, que acabou lá no Miami Dolphins, acho que 2 anos atrás,
Então essa mesma preocupação aqui me liga um alerta em relação ao Drew Sanders, mas acho que os Broncos podem sim ter conseguido um jogador para transformar essa defesa em algo um pouquinho mais coeso, né? Porque a secundária é muito boa, tinha um sistema de DL que conseguia pressionar, mas os inside linebackers às vezes deixavam por desejar. Então acho que o Drew Sanders talvez ele consiga dar uma equilibrada numa defesa que já é bem boa assim. Na posição de número 7 eu vou trazer para vocês um defensive back, né? Antonio Johnson, né? O jogador que acabou sendo selecionado somente na 5ª rodada lá para o Jacksonville Jaguars, e era tido como o segundo, terceiro safety mais valioso do draft, então esse é um ponto que me chama bastante atenção. A posição de safety, ela historicamente é um pouquinho mais desvalorizada na NFL, por ser uma posição que talvez ela não se via como um grande impacto no jogo em relação à comparação com as demais. E eu acho que isso vem mudando, né? Eu acho que os safeties vêm ganhando um pouquinho mais de atenção, eles vêm ganhando um pouquinho mais até de grana mesmo, quando você pega contratos como Jamal Adams, Justin Simmons, Budda Baker, querendo um. Então assim, são jogadores que eles acabam impactando muito bem o jogo, né? É difícil você encontrar jogadores de exceção absoluta, mas eles impactam muito o jogo. E aí, quando você pega o jogador que é o terceiro da sua posição, segunda posição na maioria dos boards, na 5ª rodada, eu acho que essa defesa dos Jaguars ela pode sim ter adicionado um talento bem interessante, né? Então é um jogador que tem algumas qualidades boas, vai ter que se adaptar à velocidade do jogo, né? NFL um pouquinho maior, e eu acho que vai ter que se adaptar um pouquinho a variar um pouco mais as funções que vai executar dentro daquela defesa, né? Mas é uma defesa que numa parte da temporada começou a roubar bastante a bola, começou a pressionar bastante, e foi, acho que, essencial no segundo tempo para que os Jaguars fizessem aquela virada maravilhosa contra o Los Angeles Chargers do Justin Herbert, né? Então vejo que é uma defesa que de repente adicionou um talento ali que ninguém deu tanta bola, mas é um jogador que pode contribuir, talvez não no ano 1, mas no ano 2 com certeza. Na posição de número 6, te convido para a gente pegar um potinho de maionese e despejar sobre o nosso café, né? Tô falando, obviamente, do calouro mais estranho que eu já vi na minha vida, Will Levis. Acabou lá no Tennessee Titans, né? Uma escolha de 2ª rodada. E aqui é uma questão de valor da posição pelo valor que foi pago, né? Os Titans subiram na 2ª rodada para selecionar o seu quarterback, que eles imaginam que possa ser o quarterback do futuro, mas a gente está falando de um jogador que todos os scouts tinham certeza que ia sair na número 4 lá para o Indianapolis Colts, né? Na 4 geral, acabou sendo na 2ª rodada somente. E aí eu acho que os Titans eles souberam esperar, souberam ver que o Borges estava desenhando algo favorável, não precisaram voltar para a 1ª rodada, que seria mais caro, né? Na hora de trocar, e acabaram subindo na 2ª rodada para garantir um quarterback que possivelmente vai assumir o lugar lá do Ryan Tannehill, né? Então aqui por um valor de posição. No último ano eu fiz esse mesmo vídeo e coloquei também um quarterback dos Titans, né? Que era o Malik Willis. E é novamente isso, né? Aquele ano a gente errou, vamos ver se desse ano a gente acerta. Porque o valor da posição é muito grande, né? Se você consegue o quarterback do futuro numa escolha de 2ª rodada, é um sucesso muito grande, né? Você vê aí o Philadelphia Eagles foi um time montado com um quarterback de 2ª rodada, num contrato barato, obviamente, que agora renovou, né? Então, esse time que chegou ao Super Bowl, ele vem de um quarterback com um contrato bastante barato. Isso pode acabar ajudando ali o Tennessee Titans numa conferência que é pra lá de complicada, né? Número 5, já abrindo a segunda metade aqui do nosso ranking, um jogador que eu queria colocar até mais acima, mas uma questão de lesão ali me preocupou um pouquinho, que é o Darnell Washington, selecionado pelo Pittsburgh Steelers na 3ª rodada desse draft, né? O tight end, que é um excelente bloqueador. Muita gente tinha ele lá nos primeiros 15, saindo de repente ali pro Green Bay Packers, né? Eu vi alguns mocks colocando assim, mas que ele era uma escolha de 1ª rodada, era praticamente unânime, pelo menos uma escolha top 40, top 45 ali no draft. Ele acabou saindo só lá na 3ª rodada, dizem que por conta de um problema de joelho. Acho que o Darnell Washington pode ser um estilo bem interessante, porque ele cai num sistema e ele cai num local que treina muito bem os jogadores, né? Os Steelers, eles são muito bem treinados, né? Um dos melhores, se não o melhor head coach da NFL está em Pittsburgh. Nunca teve uma temporada negativa, é algo que a gente sempre fala, porque é algo realmente muito impressionante, e é um cara que sabe desenvolver talentos ao longo do tempo, né? Acho que essa equipe do Mike Tomlin, ela vem se mantendo através da defesa nos últimos anos, e a chegada do Kenny Pickett e talvez alguns reforços pro ataque pode tornar uma equipe um pouquinho mais coesa, mais equilibrada. Afinal, eles precisam desafiar Lamar
Jackson, Joe Burrow dentro da divisão, que no momento parece um pouquinho mais fácil para Bengals e Ravens do que para os Steelers. Darnell Washington pode entrar nesse sistema de bloqueios, ajudar o Najee Harris, e acho que pode ser um grande steal se ele estiver saudável. Na escolha de número 4, eu trago o chamado Baby Gronk, né? Que é sempre um problema, né? Você não pode chamar um jogador assim, já comparar um Hall da Fama se ele nem pisou nos profissionais. Mas tô falando de Michael Mayer, o tight end que veio de Notre Dame para o Las Vegas Raiders na segunda rodada também, né? Notícias dão de que os Raiders queriam subir para a primeira rodada de volta para selecionar esse jogador, porque tinham ele como um dos 15 melhores do draft, né? No seu board, mais ou menos entre os 15 melhores ali. E eles conseguiram esse jogador lá no início da segunda rodada, né, pertinho da escolha que eles já tinham, acabaram subindo acho que 2 ou 3 escolhas para garantir o seu jogador. E eu acho que aqui é um grande acerto de Las Vegas, porque eles trocaram o Darren Waller, né, então não tinham um tight end bem estabelecido. Tem Austin Hooper, que é um veterano, o O.J. Howard, que nunca chegou no potencial que se esperava quando saiu do draft. Mas precisava de uma nova resposta ali. E o Michael Mayer, ele é simplesmente o recordista em Notre Dame, né? Um programa absolutamente tradicional, com um peso histórico gigantesco, um jogador bem dinâmico, que faz tudo muito bem, né? Então acho que os Raiders podem ter acertado bastante aqui para trazer mais uma arma nesse elemento de jogo aéreo e ver o que o ataque consegue oferecer. O ataque já foi bem em 2022, né? Acho que foi entre os 10 melhores, 12 melhores da NFL, e de repente com o Michael Mayer na red zone, que é um problema grave dos Raiders nos últimos anos, o Michael Mayer pode ajudar a resolver e aparecer livre na end zone ali para anotar alguns TDs. Na escolha de número 3, então, abrindo o nosso pódio aqui na nossa lista, né, fica o Brian Branch, né, uma escolha do Detroit Lions, que foi bem controversa, né, ao longo do draft, selecionando running back na first, buscando o defensive back, que é o Branch, na segunda rodada. É um jogador muito versátil que pode fazer, ele pode trazer o sucesso que se esperava lá do Jeff Okudah, né, que foi trocado lá para Atlanta Falcons, foi escolha 3 overall, né, no draft dele, acabou não dando certo em Detroit, mas agora a chegada do Brian Branch vai trazer esse elemento de versatilidade, jogar por dentro da defesa, ser o nickelback, ser o jogador que de repente vai liderar em tackles, ou ser o segundo, né, que a gente sempre espera isso do nosso nickel. E eu acho que essa construção de um novo Detroit Lions passa muito na figura do Dan Campbell, pode ser bem interessante. Foi muito mocado pro Washington Commanders na primeira rodada, né, escolha de número 16, eu acredito, e acabou sendo só lá no meio da segunda rodada, então acho que é um estilo bem interessante que os Lions podem comemorar bastante ao longo do ano. E por falar em defensive back, trago mais um aqui com a medalha de prata no nosso ranking de steals do draft, né? Foi até uma brincadeira que acabou surgindo dentro dos programas ali de playoffs, mas o Joey Porter Jr., lá de Penn State, né, o cornerback, que acabou sendo selecionado pelos Steelers na primeira escolha da segunda rodada, ele acaba sendo um steal, né? Muita gente cravava ele na escolha de número 17, ou seja, meio round antes, e ele acabou sendo preterido até por outros cornerbacks, né? Os Giants acabaram indo com o Banks, e a gente via começar a criar até uma certa ansiedade, né, no staff do Porter e nos torcedores em si, porque é uma posição que muda jogos, né? Defensive backs ganham partidas, um cornerback que consiga anular um recebedor, ele é um jogador que afeta sensivelmente o jogo. O Joe Porter Jr. vai ter a chance aí de mostrar nos Steelers que precisam muito de um novo cornerback, que ele tem as ferramentas sim para virar um grande jogador, e se isso acontecer vai ter sido aí o segundo maior steal do draft, talvez até o maior, né? Porque realmente vejo que a posição ela tem um peso muito forte aqui, e o Porter, né, que era uma escolha certa de primeira rodada, sendo escolhido somente no segundo dia, representa uma vitória, né? Uma escolha que eles tinham conseguido pelo Claypool, então se você trocar um wide receiver que é um wide receiver que apenas contribui para o jogo, por um corner que seja um corner realmente decisivo, é um grande acerto dos Steelers e um steal dos maiores, né? E na número 1 eu vou trazer um jogador que eu também gosto muito, e eu acho que ele caiu num time que está pronto para o sucesso, e que precisa tanto de um pouquinho mais de ajuda ali na sua linha ofensiva, né? Não é muito sexy, eu sei, mas eu trago um offensive lineman como o primeiro, né, a nossa medalha de ouro no ranking. Eu estou falando de O'Cyrus Torrence, né, que saiu lá da Flórida, do calor da Flórida, para jogar em Buffalo, né? Vai ser uma mudança realmente muito forte dentro da vida desse garoto.
mas ele vai jogar com o Josh Allen, vai jogar num time que tem vencido muito, e eu acredito que sim, que esse é um jogador que possa ser titular desde o dia 1. Era cotado também para sair no final da primeira rodada, ele acabou saindo no final da segunda rodada, então tem um round inteiro em que outros jogadores foram selecionados antes dele, e o Torrance, ele era um jogador que jogava junto lá com o Anthony Richardson, né, e mostrou muita qualidade, né, um guard, né, uma posição que também não é tão valorizada, mas eu acho que os Bills precisam sim de mais qualidade na sua linha ofensiva, né? Os Bills acabaram perdendo jogadores com a saída do Brian Daboll, né? Por exemplo, Joe Feliciano, que acabou indo para os Giants junto com o seu antigo coordenador ofensivo, que virou head coach. O Torrance, ele pode assumir tranquilamente uma posição de guard titular, e os Bills eles têm dois grandes desafios na NFL, né? Um é Cincinnati Bengals e o outro é Kansas City Chiefs. E são desafios que têm machucado bastante a equipe de Buffalo, então eu acredito sinceramente que tendo uma linha ofensiva um pouquinho mais forte e um pouquinho mais de sorte com lesões, eu acho que Buffalo pode desafiar essas equipes, apesar de hoje eu ver eles um pouquinho abaixo, até mesmo por toda essa pressão que vai se criando. De repente o Torrance vai trazer um segundinho a mais que vai ser decisivo pro Josh Allen, não sei, mas eu acho que se o seu guard comprar um segundo que faça eliminar um dos grandes rivais, foi o maior steal que você poderia roubar de um draft. Então basicamente é isso, gente. Deixa aqui nos comentários, né? Você concorda comigo? Esqueci de alguém? Discorda? Quem é seu time? Qual foi o maior steal do seu time, né? Interessante a gente conversar. Eu venho aqui nos comentários conversar com vocês. E é isso. Até a próxima. Um abraço.